Olá, irmãos, graça e paz, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e este aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno Leste e também Monte Aprazível. E você que caiu aqui no nosso canal, né, porventura estava passando aí no YouTube e acabou vendo esse vídeo, nós estudamos aqui todas as semanas sobre um resumo do livro bíblico. É a série de mensagens do Panorama Bíblico, né? A série de aulas aqui do Panorama Bíblico. E você que tem interesse de conhecer mais acerca da Palavra de Deus, pode ir lá nos nossos vídeos e encontrar. Hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Ageu. Então, de Gênesis até Ageu, você vai encontrar uma aula sobre o livro, tá bom? Eu quero poder orar. Se você pode, feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos começar essa aula, começar esse dia, engrandecendo o teu santo nome. Nós queremos, Pai, começar esse domingo, Senhor, Pai, na sua presença, consagrando tudo que somos, tudo que temos ao Senhor, Pai, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, toda a honra, toda a glória é do Senhor. Nós queremos te louvar pela vida, queremos te louvar porque podemos acordar. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, nos ensinando. O Senhor que é o nosso professor, aquele que ensina, que fala aos nossos corações. Fale conosco nessa aula, nos ensina acerca da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje nós estamos na 32ª aula, aula de número 32, e nós vamos falar sobre o livro do profeta Ageu, tá? Um livro bem pequenininho, 2 capítulos, né? É o 37º livro da Bíblia, então nós estamos acabando, né? Aí o Antigo Testamento, falta a aula de hoje, Ageu, depois Zacarias e depois Malaquias, e nós finalizamos o panorama bíblico do Antigo Testamento. Bom, sem muita demora, vamos lá então falar sobre esse livro, né? Quem foi o profeta Ageu, o que ele profetizou, qual que é o contexto, qual é a história do livro dele, nós vamos aprender nessa aula, tá? Bom, Ageu, Zacarias e Malaquias, né, esses 3 últimos livros que nós vamos falar, são considerados como profetas pós-exílio. Por quê? Porque eles profetizaram, eles viveram e falaram acerca, né, da vontade de Deus para o povo depois do exílio babilônico. Lembra que nós já falamos em várias aulas sobre o exílio babilônico? Então, eles falaram, né, eles profetizaram após esse exílio. Então, eles são considerados, são chamados, né, de profetas pós-exílio, tá bom? Bom, Ageu viveu mais ou menos, né, e profetizou ali no ano de 520 a.C., né, e todas as suas mensagens foram datadas, ele datava as suas mensagens. Então, o livro todo esse conteúdo de escrito foram escritos em 4 meses, tá? Foram escritos aí no período de 4 meses, considerando o calendário nosso hoje. Beleza? Bom, então ele escreveu todas essas mensagens aqui, que nós vamos ler, né? Alguns pontos aqui nesse tempo de 4 meses. Mas antes de eu começar a falar de alguma história do livro dele, eu preciso que você entenda o contexto. Eu sei que vários de vocês já estão acompanhando as nossas aulas, já sabe aqui o que aconteceu, porém eu preciso falar de novo, até para a gente recapitular. Então, o povo tinha ido para o exílio babilônico, lembra? Que Deus usou aí o reino da Babilônia como um castigo, né? E foi lá e derrubou a cidade, derrubou o templo, derrubou as muralhas de Jerusalém, a cidade ficou toda destruída, levou o povo cativo, né? Escravo lá na Babilônia, e aí então passa um tempo, 70 anos, o povo de Deus volta, algum povo, né? Poucas pessoas, não muito, pela quantidade que foi, mais ou menos 50 mil pessoas voltam para Jerusalém. Por que só voltou isso, pastor? Porque algumas pessoas já tinham se acostumado a viver na Babilônia. Algumas pessoas já tinham construído suas casas, algumas pessoas já tinham, porque eles ficaram um tempo escravos, e depois eles já viraram cidadão comum da cidade, né? Apesar de não ser a sua pátria, mas eles tinham seus negócios, comércios, e alguns deles não voltaram. Então, aproximadamente 50 mil pessoas voltaram. Quando eles voltam para a cidade,
Nós lemos isso, nós aprendemos isso lá no livro de Esdras e também no livro de Neemias. Lembra sobre a reconstrução do templo, sobre a reconstrução dos muros? Se você quiser, volta lá nas aulas e dá uma recapitulada nisso. Então, eles voltam para a cidade, eles voltam para a pátria dele, eles voltam para Jerusalém, e quando eles chegam lá está tudo destruído, os muros estão destruídos, as muralhas, o templo está destruído. E aí então eles começam a reconstrução, né? Através da vida de Neemias, eles reconstroem os muros, e através da liderança de Esdras, eles constroem o templo. Porém, durante um tempo eles voltaram a construir, eles chegaram e foram construir o templo, né? Mas havia seca na época, havia uma escassez financeira na época, e aí havia uma oposição dos seus inimigos. Os samaritanos foram os primeiros a se opor à construção do templo, e aí o povo achou difícil reconstruir o templo e parou a obra. Então eles lançaram ali os alicerces do templo, as bases do templo, mas eles pararam por aí. A oposição era muita, a escassez financeira também era muita, não havia recurso suficiente, eles decidiram parar. E eles pararam durante 15 anos a reconstrução do templo. Bom, nesse período, eles então voltaram, eles foram cuidar das suas coisas, pararam de cuidar do interesse do Senhor e foram cuidar dos seus próprios interesses, né? Eles começaram a reconstruir as suas casas, eles começaram a cuidar mais dos seus negócios, começaram a cuidar do seu gado, a arar a sua própria terra, e eles se preocuparam com os seus próprios interesses, interesse pessoal, cada um com o seu interesse. E o templo do Senhor ficou durante 15 anos parado, né? Então é aqui nesse contexto que entra o livro de Ageu, entra a história do profeta Ageu, tá? Nós vamos ler alguns pedacinhos aqui para você poder entender. Olha só o versículo 1 do capítulo 1 que diz, ó, no segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, ou seja, dá para saber a data exata que aconteceu, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então havia dois homens aqui que a palavra cita. Zorobabel, que era governador de Judá, e Josué, que era o sumo sacerdote da época. E aí a palavra do Senhor é essa. Assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comeram, mas vocês não se fartam, vocês ainda ficam com fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Olha só, o povo estava se preocupando com as suas coisas. Aí Deus levanta então Ageu. Essa é a função de Ageu nesse tempo. Deus levanta o profeta Ageu, olha, vai lá e profetiza. E aí ele começa a dizer então a palavra do Senhor para o povo, olha, por acaso é tempo de vocês ficarem morando em casas luxuosas, né? Em outras traduções vai dizer casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Vocês acham que é certo vocês ficarem cuidando dos seus próprios interesses, enquanto o interesse do Senhor, que é o templo dele, onde ele habitava, onde a presença dele estava, fica destruído? Vocês não têm observado o que tem acontecido com vocês? Olha, vocês comem, mas não se fartam. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês colocam roupas, mas essas roupas não te aquecem. Vocês recebem salário, mas o salário não dá para nada. É como se colocasse num sactel furado. Então ele está dizendo assim, vocês não perceberam que vocês estão andando para trás? Vocês não perceberam que
A partir do momento que você cuida mais das suas coisas do que das coisas do Senhor, o Senhor não é com vocês. E nós sabemos hoje, querido, que a nossa vida, ela flui sim por conta do nosso trabalho, mas primeiro de tudo, acima de tudo, por conta da bênção do Senhor. Né? Salmo de número 137 vai dizer, olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, inútil é acordar cedo, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. O Senhor está dizendo, olha para aquilo que é a vontade do Senhor, faz a vontade do Senhor e o Senhor será contigo em todos os teus negócios, em todas as suas coisas. Você será bem-aventurada, né? Então, aí essa é a mensagem de reconstrução de Ageu no primeiro capítulo, né? Um chamado à reconstrução aqui. Bom, no versículo 7 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês, vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com o sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre o monte, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas e sobre os animais e sobre o trabalho das suas mãos. O Senhor dizendo de novo, olha, vocês não vão prosperar, vocês não vão conseguir cumprir aquilo que vocês querem enquanto deixarem o meu propósito de lado. Né? E observa, nós lemos o versículo 1 aqui, né? O versículo 2, versículo 2, que o povo dá desculpa. Vou falar, ainda não é tempo, não chegou o tempo, né? Tá tendo seca aí, não chegou o tempo porque as finanças, né, da nação são poucas, né? Os recursos são poucos, nós vamos ver isso lá em Esdras e Neemias. Então o povo dá uma série de desculpas, e talvez hoje, nos nossos dias, nós damos uma série de desculpas, né? Para cuidar das nossas coisas, dos nossos próprios interesses, ao invés de cuidar do interesse do Senhor. As desculpas são várias, né? Olha, eu não tenho tempo. Olha, eu tenho muita coisa a fazer. Olha, eu não fui na igreja, eu não pude ir lá ajudar em tal situação porque eu estava trabalhando. Olha, eu não fui lá ajudar em tal situação porque eu estava limpando a casa. Olha, eu não fui lá ajudar em tal situação porque eu tinha uma série de coisas para fazer. As desculpas são várias. Nada mudou, né, querido? Nos dias de hoje, alguns de nós, né, alguns dão as mesmas desculpas. Olha, não é tempo ainda, quando chegar o tempo eu vou. Então, cuidado com isso. O Senhor está trazendo essa aula aqui também como aprendizado, mas também como um alerta para você, tá bom? Bom, no capítulo 2, então, o povo estava desanimado. O povo começa a reconstruir o templo. Aqui eles já começaram a reconstruir o templo, porém eles estavam desanimados. Por quê? Depois você pode ver também lá em Esdras e Neemias essa história. O povo estava desanimado porque os recursos financeiros eram poucos para construir o templo. Então a glória daquele primeiro templo construído por Salomão antes da destruição era gigantesca, era um templo suntuoso, era um templo lindo, cheio de peças de ouro, né? Cheio de ornamentos que que embelezava aquele templo, né? E aqui então o povo estava triste. Os mais anciãos, você pode ver depois lá em Neemias e Esdras, os mais anciãos estavam tristes, porque ele falava, nossa, a glória desse templo, a beleza desse templo, nem se compara com a beleza do templo primeiro, do templo de Salomão. Então o povo estava desanimado, olha, nós estamos aqui reconstruindo, mas o templo nem se compara com aquele primeiro. O povo não ofertava porque havia seca, então como havia seca, os seus próprios negócios não iam bem, e aí eles não ofertavam para o templo. Aí olha só o que o Senhor diz, né? No 2º ano do reinado de Dário, lembra que eu falei que ele data todas as suas mensagens, né? No 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio
ao profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, que era o governador, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e aos remanescentes do povo, ou seja, ao povo que veio lá da Babilônia. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória? Ou seja, quem daqui desse povo viu que sobreviveu, né, viveu lá na Babilônia e voltou e lembra da glória do primeiro templo? E como vocês veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Ou seja, vocês não estão vendo que o templo aparentemente é menor, é mais simples do que o primeiro? Mas agora, diz o Senhor, olha só um encorajamento que o Senhor diz ao povo: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, seja forte, diz o Senhor, e trabalhe, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Quando saíam do Egito, o meu espírito habitava no meio de vocês, não tenha medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas mais preciosas de todas as nações, e enchei esse templo de glória, diz o Senhor. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele está dizendo, olha, não se preocupe, eu sei que vocês estão preocupados, porque parece que aquele primeiro templo, parece e é mesmo, aquele primeiro templo é maior do que esse, é mais suntuoso do que esse, mas fique tranquilo, porque eu estou com vocês. Vocês estão fazendo agora a minha vontade. Então eu vou fazer tremer as nações e vou fazer com que eles tragam para cá o ouro, a prata, e vocês terão recursos suficientes para reconstruir o templo. Olha só que lindo, o Senhor encorajando o povo, né? Olha o que eu entendo com isso. A partir do momento que eu e você cuidamos das coisas do Senhor, a partir do momento que eu e você damos prioridade naquilo que é do Senhor, o Senhor é conosco. O Senhor faz as coisas acontecerem, né? E aí no versículo 9, nós vemos aqui o versículo mais conhecido, no meu ponto de vista, do livro de Ageu, que diz assim, ó: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só aqui a promessa do Senhor, né? O Senhor dizendo, a palavra do Senhor falando: olha, fique tranquilo, porque meu é o ouro, meu é a prata, eu vou conseguir o recurso suficiente para vocês reconstruir, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ou seja, esse segundo templo será ainda mais formoso, será ainda mais suntuoso, será ainda mais bem visto do que o primeiro templo, porque agora vocês estão fazendo a minha vontade. Então, aqui o Senhor dando, né, esse encorajamento ao povo. Bom, no versículo 10, o Senhor repreende, né, através de Ageu, repreende o povo, dizendo que ainda há algumas pessoas que pecam, que ainda há pecado no meio do povo. A partir do versículo 15, ele fala: olha, agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar a pedra sobre pedra no templo. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os ofereci com queimaduras, com ferrugens, com granizos, e tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse a mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados ao alicerce do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há semente nos celeiros? Além disso, a videira e a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei vocês. Ele está dizendo: olha, agora vocês estão no centro da minha vontade, agora vocês estão fazendo aquilo que eu gostaria que fizesse. Então eu vou abençoar vocês. Lembre que daqui para trás vocês não tinham bênçãos.
Vocês plantavam, vocês faziam vinho no lagar esperando lá 50 litros e não tinha. Vocês plantavam, esperavam tanto e não colhiam aquilo que vocês plantavam. Mas agora eu estou dizendo, eu vou abençoar vocês. Olha que lindo isso, né, querido? Lindo demais. Aí no final, no versículo 20 em diante, é uma promessa do Senhor a Zorobabel. Zorobabel que era o governador de Judá. Então Zorobabel era um homem simples, né? Era um homem de linhagem real, mas aqui era um governador simples que se empenhou em fazer a vontade do Senhor. E o Senhor traz promessas para ele do versículo 20 ao 23. E eu quero ler o versículo 23 que diz assim, eu quero ler na NTLH, que é a nova linguagem de hoje, diz assim, ó, naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo que ele vai honrar Zorobabel aqui pela atitude, pela liderança de liderar o povo na reconstrução, pela vontade de fazer a vontade de Deus, pela iniciativa de fazer a vontade de Deus. O Senhor então tem promessa e ele diz que ele vai honrar Zorobabel. Bom, esse é o livro de Ageu como mensagem principal desse livro, né? Eu quero deixar uma mensagem aqui no seu coração, que é a mesma mensagem, eu posso dizer que esse livro é o livro velho, é uma versão velho testamentária do Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 22, onde o Senhor diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, né, as coisas que o Senhor fala nos versos anteriores, vos serão acrescentadas. Então esse livro, o resumo desse livro, a mensagem principal desse livro é que Deus, as coisas de Deus, deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós devemos buscar qual é a vontade dele. Quando nós fazemos isso, ele cuida de todas as outras situações. Né? Nós não lemos isso lá. Você pode pegar a sua Bíblia depois e ir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 22, quando Jesus está no Sermão do Monte, ele fala isso, olha, buscai primeiro o reino do Senhor e as demais coisas, né, que eu tenho falado, vos serão acrescentadas. E esse livro é um resumo disso, é uma versão velha testamentária dessa vontade de Deus para nós. Olha, busque fazer a minha vontade, busque fazer aquilo que é de meu interesse e eu cuido das coisas de vocês. Olha que lindo isso. Então, essa é a mensagem principal, que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém, queridos? Espero que você tenha aprendido com esse texto, que você fique com Deus. Eu quero poder orar aqui, que você possa ter uma semana abençoada, em nome de Jesus, que nós possamos estar juntos hoje no culto, né, na comunidade leste, aqueles que são da leste e aqueles que são de Monte Aprazível também possam estar congregando lá hoje, domingo, dia 10 de novembro. Amém? Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse texto, por esse livro, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa aula, obrigado que o Senhor nos alerta, o Senhor nos ensina. Pai, que o Senhor possa colocar esse sentimento no nosso coração, o sentimento de fazer a Tua vontade, o sentimento de colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, em todas as nossas coisas. E nós sabemos que nós seremos bem-aventurados, bem-sucedidos, porque assim diz a Tua palavra. Pai, fique conosco, nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Se você pode, compartilha com alguém esse vídeo, deixa o seu joinha aí e o seu comentário, tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida.